Em sua visão, qual é o primeiro passo, urgente e possível, que devemos dar para reacender a esperança no futuro do país? O grande problema de uma pergunta como essa, Adriano, é a disciplina de alguém que, como nós está aqui discutindo com a exiguidade de tempo, é você deixar as pessoas acreditarem que existe um passo, né, e que esse passo é mágico e terá os efeitos todos e tal. Mas eu não vou me furtar a questão. Vou começar fazendo provocações, que é muito mais a minha vocação. É possível você encontrar o paradigma pedagógico que nós temos hoje com a tecnologia disruptiva que o planeta Terra está vendo? Não é possível. E aí a questão básica é a seguinte: 71 de cada 100 garotos e garotas em idade própria no Brasil não concluem o segundo grau, ou seja, o ensino médio. 71%. Claro que nós podemos pegar uma fração dessa meninada e capacitá-los para um trabalho específico e tal. Mas desenvolver o algoritmo, desenvolver a solução, etc., só com outra formação. Depois, o Zé Carlos fez essa lista que dá gosto de ouvir, de êxito extraordinário no meio e tal. Mas veja, ele tem que estar diariamente fazendo um cálculo. Qual é o cálculo? A rentabilidade média de um negócio concorrencial no Brasil faz 3 décadas é menor do que a taxa de juros. Vocês ouviram bem? A rentabilidade de um negócio, do comércio, da indústria, da roça, dos serviços e tal, no Brasil, há 30 anos, com momentos excepcionais assim, mas há 30 anos, é menor do que a taxa de juros que o governo paga por um papel. E nessa circunstância, a economia para. Por quê? Se eu tenho dinheiro, que não é média no Brasil, que tem um baixíssimo nível de formação bruta de capital, eu faço um trade-off. Ou eu aplico na renda fixa, ou eu vou correr risco. Fazer um aterro sanitário em Manaus e deixar o aterro pronto, porque um picareta, não é provavelmente para exigir propina, não foi ele que falou, sou eu que estou dizendo provavelmente, não deixa funcionar. Então, e se você não tem dinheiro, mais grave ainda, que a média real do Brasil. Como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para fazer um empreendimento cuja rentabilidade é menor do que eu faço? Agora eu vou para o Barsi. Números. 67% do povo brasileiro hoje não faz aplicação nenhuma, porque é da mão para a boca, não tem renda para isso. 67%. Tá? Qual é o segundo percentual dessa estatística? Ganha um doce, que a dona Gisele vai oferecer. Qual é o segundo percentual dessa estatística? 18% do povo brasileiro aplica, é o segundo número, em bets, que foi uma canalice regulamentada pelo atual governo. Vai perdoar. Peraí, fazia falta ao Brasil, isso era uma demanda popular brasileira, transformar o nosso país num cassino digital irresponsável, destruindo famílias. É uma lei do Lula que cria as bets e é 17%. Para jogar crédito consignado esse, cuja taxa, também por recém-autorizada utilização do FGTS, que é um fundo que para o indivíduo é para a contingência de perder o emprego, ou de ficar doente, ou de casar, ou lá no fim da vida útil se aposentar, e para o conjunto da sociedade é um funding para financiar a infraestrutura, saneamento básico, moradia popular, etc. Entregaram para lastrear a garantia de empréstimo consignado privado a uma taxa livre, que eu estou pesquisando, de 59% ao ano. Quanto é que rendeu a Bolsa do Brasil ao longo dos últimos 30 anos? Não rendeu 59% ao longo dos últimos 30 anos em termos reais. Não rendeu. Então, desculpa, quer que eu seja otimista? Eu vou ser. Quer ver? O Brasil tem o maior estoque de terras agricultáveis do planeta Terra. Isto sempre será um ativo absolutamente sensível. O que é que nós estamos fazendo com relação a isso? Nós estamos simplesmente avançando sobre os recursos naturais e deixando atrás um imenso estoque de terras degradadas, pastagens degradadas, quando você tem uma oportunidade de recuperação de solo, de reflorestamento, de novas práticas produtivas que distensionem para trás a fronteira do país. Mas não, o ambientalismo brasileiro, que está oficialmente no poder,
faz esse discurso para inglês ver, literalmente, e desconsidera que nós temos 40 milhões de concidadãos nossos, Amazônia Legal, que foram, na geração que ainda é viva, chamados para lá, e só tinham direito à titulagem da terra se e somente se provassem que desmataram. E agora é crime hediondo, inafiançável, você fazer isso. Sem uma reconversão produtiva, que exige uma requalificação do nosso capital humano, vai ser sempre uma política de repressão. Quando você pega o seguinte, as fronteiras de uma economia, de uma biotecnologia, para o Brasil ser campeão mundial de uma cosmética, nós fomos agora nos países do Oriente, na Coreia, a Coreia do Sul resolveu ter ser um cluster global de cosmética. Está o mundo todo indo comprar cosmético da Coreia do Sul, então isso tem 10 anos. Eles não têm a base biotecnológica que nós temos, a biodiversidade que nós temos, para basear uma cosmética de base sustentável, ecológica. Mas assim, o céu é o limite, biomassa, etc, etc. Vamos lá. Economia rural, metade sul do Rio Grande do Sul. Tradicionalmente, lá o gaúcho é basicamente um personagem, né, que é o vaqueiro, que passava a noite campeando gado e botava a costela no bafo ali, não sei o que e tal. Isso destruiu a metade sul do Rio Grande do Sul, desmatamento, a pecuária extensiva, etc. Você pode substituir isso tudo por reflorestamento, por fruticultura, por uma série de coisas. O otimismo está aí. Vai perguntar se o Chile tem essa alternativa. Pergunta se a Alemanha tem essa alternativa. Pergunta se o Japão tem essa alternativa. Nós temos. Aí vamos para a indústria. Não sei o quê, a tendência da modernidade é a desindustrialização. Vírgula. É mesmo. Agora, o que o Trump está fazendo? Eu tenho uma aversão às políticas, à personalidade, aos valores e ao jeitão dele. Mas o que ele está fazendo é encerrando a mitologia neoliberal e fazendo tosca e autoritariamente uma política industrial de comércio exterior. E olhe que os americanos são equipotentes à China em tecnologia, a China não passou eles ainda, são equipotentes à China em matéria de escala, porque são o maior mercado consumidor do mundo, e estão perdendo para a China no preço do trabalho. No preço do trabalho, que é o que eles estão perdendo para a China. Ainda assim, o Trump está fechando a fronteira econômica comercial dos Estados Unidos. Então, o Brasil perde para o mundo, não é para a China, perde para o mundo em financiamento. A taxa de juros da China é real, é 1% acima da inflação ao ano. A taxa de juros da Europa é neutra. A taxa de juros do Japão é negativa. Como é que você vai botar para competir uma produção brasileira industrial com alguém se financiando a 1% ao ano e outro se financiando a 40%? Primeira assimetria. A segunda assimetria é o nível de sofisticação tecnológica. Qual é a tecnologia disruptiva? Nem falo. Mas qual é a tecnologia básica, intermediária, que o Brasil tem alguma autonomia, alguma relevância globalmente considerada? Eu dou um número para vocês. Por isso que eu sou angustiado, um lutador, porque tudo é possível resolver, mas ninguém está sequer tratando do assunto. O número é o seguinte: o Brasil é o 13º país do mundo em publicação de papéis científicos. 13º, é um lugar extremamente lisonjeiro. Sabe qual é o nosso lugar em registro de patentes no mundo? Que é onde a tecnologia, a ciência se transforma em tecnologia? 76º. Lugar 76 é o lugar do Brasil em matéria de registro de patentes. Sabe quanto é que nós estamos pagando de royalties para o estrangeiro? Mais de 12 bilhões de dólares por ano, alugando inteligência alheia. Em assuntos que são, vamos lá, indústria convencional. Não faz sentido. Faz sentido. Com o mercado do tamanho que o Brasil tem, eu vou dar aqui alguns exemplos rápidos, que são planos práticos para serem feitos amanhã. Nada obstaculiza que o Brasil faça. Por exemplo, complexo industrial da saúde. Isto é um trend internacional que sempre será dramaticamente contemporâneo. Nós vimos isso na pandemia. Se a gente não quer ouvir teoricamente, nós importamos, meus compatriotas, importamos do estrangeiro máscara, equipamento de proteção, respiradores. Está aí governadores respondendo processo, porque houve um leilão no mundo de respiradores que são uma tecnologia trivial, boba. Lá no Ceará desenvolveram rapidamente um capacete, como era o nome do negócio? Um elmo, chamaram de elmo e tal, enfim, foi ali a Universidade Federal da Paraíba, com 3 meses, estava com um negócio parecido. É apenas porque não acontece nada nesse país. Sabe quanto é a importação anual do setor público brasileiro federal? 17 bilhões de dólares.
bota numa taxa de câmbio de R$ 5, desconta os 60 centavos, e vocês vão ver que nós estamos falando de R$ 100 bilhões por ano, que a União Federal joga no estrangeiro comprando porcaria. Porcaria não. Quando eu quero dizer porcaria, são coisas cuja patente está vencida. 80% dessas patentes estão vencidas. Você faz um copiar-colar e produz no semiárido do Nordeste, na metade sul, no Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, nas regiões mais pobres do país, lá em Minas Gerais. Enfim, aqui está uma frente. Sabe quanto é que o Brasil está importando de apetrechos militares? Aqui trata-se de um conceito. Faz sentido um país como o Brasil gastar 150 bilhões de reais por ano com defesa, com as Forças Armadas? É uma pergunta. Na minha cabeça, projeto nacional tem que ter uma estrutura de defesa. Se tem que ter, sucede daí algumas consequências. Faz sentido que uma nave brasileira, um pequeno corveta da Marinha do Brasil, seja guiado pelo GPS da Starlink? Que tipo de defesa é essa? A Starlink pertence ao Elon Musk. Então eu digo, atenção, atenção, ei, negada que está aí na fragata, não sei das quantas, no Rio de Janeiro, acorde ali em Manaus que está acontecendo um problema. O GPS dá uma desregulada de 1 grau, os caras vão para lá em Luanda, em Angola. Fala sério, fala sério. Aí você diz, vamos fazer um complexo industrial de defesa, são 10 bilhões de dólares por ano. O que estão fazendo? Quiseram vender a Embraer, na hora que a Embraer amadureceu, duas joias tecnológicas, o caça C390 e o caça Gripen, com transferência de tecnologia 100%, é o primeiro episódio na história da humanidade. Botaram para ferrar, os americanos botaram para ferrar via Boeing. Ninguém reagiu. Agora estão fechando a Avibraz ou entregando para a multinacional. Volto a perguntar, faz sentido que nós tenhamos uma estrutura de defesa? Se alguém responder sim, não dá para brincar. Defesa é defesa, é ter capacidade de dizer não, é ter efeito dissuasório e tal. Mas eu estou vendo a oportunidade econômica. Agora eu vou fazer o complexo industrial do agronegócio. Estou exagerando aqui no tempo? Não é para ser otimista? Não. Tá ótimo. O complexo industrial do agronegócio. Nós somos a agricultura e pecuária mais competitiva do planeta Terra. Nós estamos batendo em volume de produção já os Estados Unidos. Ninguém nos acompanha. Por algumas peculiaridades. A Embrapa é a primeira. É uma empresa do Estado Nacional Brasileiro que resolveu desenvolver determinadas tecnologias que, por exemplo, permitem que você plante soja no cerrado. Não dava nada no cerrado. E a Embrapa desenvolveu as variantes de semente, de solo, de trato de solo, etc, etc. Pois bem, 53% dos custos de produção da economia rural mais competitiva do planeta Terra são importados do estrangeiro. 53%. Aí você tem uma espécie de hedge reverso, porque eles estão pagando o nosso buraco na conta comercial estrangeira, que é o buraco na conta industrial é de quase 150 bilhões de dólares, o agronegócio cobre isso. Mas é um hedge reverso, porque eles não apropriam a vantagem que dão ao país. Por quê? Porque o que eles ganham no preço em dólar, eles perdem no custo em dólar. Sabe o que é? Fertilizante. Esse país tem todos os nitratos, todos os atos aí dos químicos do fertilizante e tal, e a gente está importando 100%. Aí sabe o que aconteceu agora, recentemente? O governo, vamos botar a taxa de juros para enfrentar a inflação. Sabe o que aconteceu? A Rússia invadiu a Ucrânia, um problema grave na concepção, isso que o Basta estava falando, o mundo é globalizado, aí o mundo faz um boicote com a Rússia, resultado, o preço do fertilizante que vem de lá subiu 120%. Resultado, o preço do tomate subiu. O preço do arroz subiu, e o governo ataca esses preços que subiram por ingerência inalcançável por taxa de juro. Taxa de juro. Percebe? Aí, vamos lá, aqui está uma oportunidade, o complexo industrial do agronegócio. Depois eu falo, por fim, do complexo industrial agronegócio, defesa, o industrial da saúde, e o outro é petróleo, gás e bioenergia. Ou a gente acorda, estou falando em São Paulo, mas ou a gente acorda para a vida, para a realidade, ou são oportunidades de ouro, once and for all, que nós vamos jogar fora. Eu fui lá ver, eu sou esse maluco, amante do Brasil, não correspondido, fui lá para Roraima ver. Companheiros, a Guiana é o país que mais cresce no planeta Terra hoje. Está crescendo, sabe o quê? 20% ao ano. Qual é a explicação? A explicação é o petróleo da margem equatorial. Aí o que é o petróleo da margem equatorial? Tem uma linha imaginária aqui, uma linha imaginária. Aqui é Guiana, aqui é Brasil.
Está tudo quanto é de multinacional tirando petróleo aqui, e enriquecendo o povo daqui, e o povo daqui todo morrendo de fome e pobre, que é o povo do Brasil. Por quê? Porque inventaram, por clara influência multinacional, que nós vamos explorar petróleo na foz do Amazonas. É mentira. A margem equatorial começa aí em Natal e termina lá na fronteira do Amapá. Só na parte, vamos dizer, do coisa. Quando atravessa a fronteira, linheira do rio, o lugar de prospecção é 600 quilômetros fora da foz do Amazonas. E nós ficamos aqui, porque aí vai uma ministra como a Marina, vai para o Congresso, pega 2 mal-educados, 2 imbecis, 2 babaca, que vão agredir a Marina nessas coisas identitárias, de grosseria e não sei o que e tal, perde a razão, e o país não fica sabendo que nós estamos sem licenciar a pesquisa, que é só a pesquisa, que vai identificar todas as ameaças, oportunidades e riscos e ganhos, e sem resolver o problema da questão que ela está querendo passar, por oportunismo. Eu conheço isso. Qual é? Transformar a frente lá numa unidade de conservação. Congela tudo. Aí ficaram os americanos, os ingleses, prospectando petróleo com um canudinho por baixo da linha imaginária, e nós pobres aqui do outro lado. Eu não aguento mais isso sem denunciar essas coisas. Mas está aí, riqueza está lá na mão para fazer. Quem é que tem? Pergunta se a Argentina tem saída. Pergunta se a Colômbia tem saída. Nós temos. Assim, o complexo industrial do petróleo e gás, sabe qual é a lógica do atual governo no Brasil? A Petrobras cancelou todos os seus planos de investimento, está distribuindo dividendos numa conta. Veja bem, ele que conhece melhor o assunto. Eu tenho uma empresa que tem acionistas. Essa minha empresa tem investimentos por fazer e tem dívidas oneradas por juros, inclusive internacionais, em dólar. E eu pego o lucro dela todo ano e distribuo de dividendo. Está direito isso? Quando eu tinha que abater dívida, que melhora o portfólio, qualifica o valor patrimonial das próprias ações. Não é sendo sugada, que neste país, e somente neste país, não paga lucro, não paga imposto sobre lucros e dividendos. Coisa que pagava quando eu fui ministro da Fazenda. Então, repare, nós estamos fazendo esta maluquice, e o Brasil está virando um grande importador global de derivados de petróleo. Sem a margem equatorial, daqui 3 anos o pré-sal cai, o volume de produção, e o Brasil vai deixar de ser exportador para ser cada vez mais importador de petróleo bruto, voltando às antecedências dos anos 90, os anos 80, que nos vulneraram à crise de petróleo. Eu não aguento mais, sabe? Estou me retirando da luta eleitoral porque ninguém quer ouvir. E isso está tudo acontecendo, meu irmão, mas se isso aqui for feito, o Brasil volta a crescer a 5% ao ano. Parte fiscal e termino. Aí não precisa nem fazer a segunda pergunta, já liquidou. A parte fiscal, nós temos um problema de lavagem cerebral no Brasil. Pergunta aqui ao auditório e a quem está nos acompanhando pela internet. No fim do mês, você pega sua renda, seu salário, sua renda, vamos lá, quem tiver um dividendozinho, bota junto. E vai pagar as contas. Pagar água, luz, telefone, não é, enfim, TV a cabo, o supermercado, não sei o que está. Pergunta simples que eu vou fazer agora para encaminhar um raciocínio. Quando acaba de pagar esses gastos correntes, você deixa de considerar como dívida a ser paga com a sua mesma renda o boleto do colégio da criança, deixa de pagar a prestação da casa própria, deixa de pagar o consórcio do carro, ou isso tudo entra também nas suas despesas? Óbvio que entra, pois neste país eles conseguiram passar uma lavagem cerebral, e nós estamos falando em corte de gasto, que eu sou campeão, e o conceito é correto. Agora, sabe qual é o maior gasto da União Federal Brasileira? 1 trilhão e 100 bilhões de reais de juro por ano, nos últimos 12 meses. Como a União está em déficit primário, e não tem nenhum superávit primário, nem conceitualmente, nem imaginariamente, nem num devaneio que alcance 1 trilhão por ano, nós vamos botar, o que não justifica que não conserte o fluxo, mas nós vamos botar por ano 1 trilhão de reais sobre o ativo, sobre o principal. De maneira que, quando o Lula tomou posse, agora, era 7 trilhões, agora é 10. Vocês estão ouvindo? Não inteirou 3 anos ainda, está se aproximando de 10, não chegou a 10 ainda, não é 9.600, 9.700. Ano que vem, bota mais 1 trilhão e 100 em cima. Para onde é que vai isso?
Sabe o que está acontecendo? A dívida pública brasileira, diferente do mundo inteiro e da literatura, está encurtando seus prazos de forma insolúvel. Sabe quanto é que está o prazo de vencimento da dívida pública brasileira? 50% dela está vencendo overnight, hoje. Pergunta, qual é o superávit primário capaz de encarar 5 trilhões de reais que vence diariamente? Aí isso é assunto de economista? Não, é não. Sabe o que é o efeito fiscal disso? Colapsou o Estado brasileiro. E o efeito na macroeconomia é assim, nós temos hoje a maior estatística de recuperação judicial da história do Brasil e a maior estatística de inadimplência das pessoas e famílias da história do Brasil. São 73 milhões de brasileiros que estão no SPC e Serasa. Se não pusermos um ponto nisso, e isso não vai ser com o negócio de conversa mole, de polarização, de Bolsonaro, de Lula e tal, são dois ignorantões, ambos entregues a essa mesma jogatina, rendidos de forma servil a esse modelo. Só que o mesmo modelo agora morreu, vai cobrar seu preço. Obrigado e desculpe. O Ciro costuma fazer várias previsões super assertivas. Eu vou pedir para ele fazer um prognóstico, uma previsão aqui de 2026, como vai ser o cenário da esquerda, da direita, como que eles vão entrar, vai ser o desfecho do início da campanha e da campanha do ano que vem, e perguntar se ele vai ser candidato. Então, vou começar de trás para diante. Não pretendo mais ser candidato. Não quero mais incomodar os eleitores. Então, repare, ainda tem muita nebulosidade no cenário, porque você tem esta variável. O Lula vai chegar na eleição com mais de 80 anos. Ontem ele cancelou o compromisso de um jantar início. Do jeito que eu sei que ele é deslumbrado e que a Maria Antonieta, que o acompanha, gosta desse negócio e tal, é sintomático daquilo que eu estou sabendo. O Lula está cansado. E a vida chega para todos nós. Isso não me agrada dizer, mas apenas constato porque é uma variável pública. Uma variável pública. Ele, se tivesse um pouco de responsabilidade com o país, não seria mais candidato. E eu acho que ele pode chegar a essa conclusão. Se ele não é, descomprime muito o quadro. Aí vira um quadro parecido com 1989. Por quê? Porque junto com a saída dele, também descomprime o polo antagônico que o serva e a ele vice-versa, um serva o outro, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro está de forma irrecorrível, inelegível. Isso é uma coisa impressionante, a grande mídia do Brasil. O Bolsonaro está declarado inelegível pelo TSE. Não há recurso possível que altere isso, embora a gente saiba da precariedade do comportamento do judiciário brasileiro, que choca a mim e a quem tem consciência jurídica, que é a minha formação. Mas, estando ele inelegível, ele pode repetir isso. Nós assistimos no Brasil a irresponsabilidade do Lula em 2018. De dentro da cadeia, se lança candidato sem poder ser, coloca o Haddad de vice para avacalhar a autoridade da presidência da República, sabendo que o tribunal não ia deixá-lo ser. 45 dias depois da convenção que o PT irresponsavelmente homologa a candidatura dele, ele é declarado inelegível e o Haddad vira candidato e nasceu o Bolsonaro, que era um deputado absolutamente medíocre, completamente desconhecido e associado a só aberrações e não sei o que e tal. Isso aconteceu em 2018. Qual é o problema, ou como me dói dizer isso, qual é o problema do Bolsonaro repetir o precedente? Então, de dentro da cadeia, agora a condenação vai ser mais ou menos em outubro, pelos prazos que a gente está acompanhando, quem conhece o direito sabe, eles já estão fazendo o interrogatório do código, já ouviram o testemunho de defesa e tal, pode ser que tenha alguma perícia e tal, mas em agosto vai ter sentença. E aí, embargo, não sei o que e tal, em outubro o Bolsonaro deve estar condenado à cadeia. O Bolsonaro pode se lançar de dentro da cadeia, candidato a presidente do Brasil. Quem reclamar, ele vai dizer, o Lula não fez, por que eu não posso fazer? Esse é o desserviço da esquerda mentirosa que ocupou o lugar da verdadeira esquerda na nossa disputa no Brasil. Então, se lança com, digamos assim, a Michele, a sua esposa, candidata a vice. Estou fazendo aqui um cenário. E aí, o TSE, 45 dias depois, vai dizer que não pode ser, e ele lança a Michele. Ele, de dentro da cadeia, já vai provocar uma comoção no emocional brasileiro, que acrescenta mais uns 6 a 8 pontos hoje na vitória que ele já tem. Então é o seguinte, nós estamos caminhando para ter uma solução
desse tipo. Suponha que o Lula, não sendo candidato, distensione isso. Aí você tem uma fila de candidatos, digamos assim, viáveis pela direita, com nuances de mais radical ou menos radical, mas com a mesma concepção, sob o ponto de vista, por exemplo, de manter esse modelo, câmbio flutuante, parâmetro de meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de paridade de preço internacional da Petrobras, etc., tudo igualzinho, como Lula e Bolsonaro fizeram, mas tem assim, Tarcísio, o mais qualificado de todos, Ronaldo Caiado, um bom administrador, o Eduardo Leite, um bom administrador, quem mais? O Zema, que é um desastre, mas eu tenho que fazer a lista aqui, e vocês vão reparar, só tem candidato pela direita. Por quê? Porque o Lula, pela esquerda, não deixa nascer nada. Esse é o país que nós chegamos. Por isso que eu estou descrente no sistema. Ciro, muito... Agora, previsão é a cara da crise. Qual é a cara da crise? Países são instituições permanentes. Não fecham, não quebram, não vão embora, não se evadem, etc. Então, qual é a cara da crise? A cara da crise é o seguinte. Quando eu começo a rolar dívida overnight, o que está acontecendo? Eu exijo um custo de risco maior, e aí a taxa de juros é dessa altura, e assim vai continuar, não é por causa de inflação, é por causa do prêmio de risco que os tomadores dessa parte volátil da dívida têm. Então, eu começo a encarecer a dívida e, em curto prazo, esquento o dinheiro. É overnight agora. Mas eu faço esse movimento de olho, porque o risco é incremental, de olho na porta de saída. Qual é a porta de saída? Então, daqui a pouco, qualquer nervosinho começou ali a pesquisa, o Lula é candidato, pareceu que vai ganhar não sei o que e tal, pode ser ainda em 26. Você foge para o dólar. Aí o dólar sai de 5 e pouco para 6 e não sei quanto. Aí começa uma ilusão de inflação, porque os preços são indexados, enfim. Aí o juro vai para mais estratosfera mais alta e tal. A não ser que você vá para uma coisa tão profunda que faça como o Collor fez, que esteriliza um terço da dívida pública, esse terço, essa metade que está overnight, você esteriliza com inflação ou com uma maluquice qualquer. Enfim, esse é o quadro que se produziu para o Brasil hoje. Tomem nota.